Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui no Empreendendo Direito com a Marina, professora, concursada, mãe e tudo mais um pouco. E fiquem para vocês conhecerem um pouco mais sobre ela. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é um dia muito especial, tô revendo uma professora que fez parte da minha caminhada, da minha construção e talvez até desconstrução, né? E a Marina. Oi! Isso! Conta um pouquinho da sua história pra gente, principalmente na FUNSESI. E quem é a Marina? Pois é, quem é a Marina, né? A gente se constrói e reconstrói todo dia, né? Mas a minha caminhada como professora, né, ela foi um tropeço, na verdade, né? Quando eu entrei na faculdade, muito nova, né? Eu acho que a maioria das pessoas entram muito jovens. Eu não sabia o que eu ia fazer, né? Na minha ideia, aos 17 anos, era fazer decoração, era ser designer de interiores, né? Mas aí eu fui fazer direito, que era o que tinha, era o que estava dentro das possibilidades dos meus Essa pais. Essa parte do era o que tinha, todo estudante de direito começa por essa frase. Era o que tinha na época. Não era o que eu queria, mas era o que tinha. E também é o que estava nas possibilidades dos meus pais de me proporcionar naquela época. Aí eu comecei, e dentro da faculdade, o que me aproximou mais do fato de um dia lecionar foi iniciação científica. Né? Começa muito na iniciação científica, na época chamava grupos de estudo, né? Que eu comecei a fazer grupos de estudo e achei aquilo interessante. E depois foi o desafio da monografia. Na minha época ela ainda era, acho que na sua também, ainda era monografia, você tinha que fazer tudo sozinho. Né? E aí eu comecei a gostar de pesquisar, né? E assim, aí eu me encontrei no pesquisar. Eu gostava muito de pesquisar. Tinha uma facilidade muito grande de encontrar artigos, de encontrar novos assuntos para discutir. Tanto que na época eu falei sobre fetos anencéfalos. E na época, 2006. Isso era uma novidade, né? Era assustador. E tinha uma DPF correndo no STF, que só foi decidida 10 anos depois, né? E eu gostava de pesquisar. Pesquisar era uma coisa interessante, mas ainda não era o meu propósito. Eu saí da faculdade achando que eu ia me tornar uma promotora de justiça, que eu ia ser promotora de justiça, até porque eu fiz estágio, foi o estágio que eu mais gostei também, no Ministério Público. Eu fiz 2 anos de estágio no Ministério Público, só saí mesmo por formar. É um estágio muito bom, né? Pra quem tá na faculdade, que ensina bastante. A gente consegue aprender e ver os dois lados ali, né? Sim, porque a gente põe a mão na massa, né? Ali, realmente, o estagiário, ele põe a mão na massa, tem que minutar a peça, né? Então, eu achei um estágio muito proveitoso na época. Só que eu nunca prestei concurso para promotor. Na época que eu saí, eu falei assim, gente, o que eu vou fazer agora? Né? O que eu vou fazer agora? Aí eu comecei a estudar para a ordem, né, para fazer prova da OAB, porque na minha época, né, hoje o tchan dos meninos é passar na prova da ordem no 9º período. Antes de né? formar. Exatamente, antes de formar. Não, na minha época era só passar na primeira. Se você fizer e passar de primeira, tipo, esse era o ápice, né, do estudante de direito. Aí eu comecei a estudar tanto para a ordem, estudar para concurso do Ministério Público, tanto que hoje eu sou analista no Ministério Público. E lá naquela época eu já tinha passado, aí eu passei na prova da ordem e continuei estudando, fiz uma pós logo naquela época. É a famosa cabeçona, né? Na nossa época a gente fala assim, aquele ali é o cabeção, né? Tipo isso, não vou negar não, que eu me dedicava, né, aos livros, assim, eu gostava, não era algo penoso, não, eu gostava, né, e aí um dia, eu lá, assim, tranquila, em casa, feliz, quem me liga é Beatriz, hoje, ela é advogada, a doutora Beatriz Guerra, ela era coordenadora no curso de Direito,
Aí ela me liga e fala assim, Mari, você não quer dar uma aula de dependência? Não, eu falei assim, vou, ué. Aí eu falei assim, vou, ué. Eu falei assim, eu vi que você tem uma especialização. Fiz uma especialização de 6 meses em direito privado. Eu falei assim, vou, ué. Aí eu fui. E tá aí até hoje E enrolando. continuei. Não, e aí assim, as primeiras aulas são um desespero, né? Nossa Senhora. Eu descobri uma pessoa super ansiosa e eu tremia e a mão suava. E eu chegava, e as turmas de dependência são umas turmas, ainda mais os meninos já estavam no 9º período, eles já estavam quase formando. Nervosa Exatamente, já estavam assim, precisa acabar isso. E eles já tinham uma bagagem, né? E foi, aí consegui. Você teve algum problema com aluno já? Já, vários. não um problema, mas vários problemas. Né? Porque você me conhece, né? Não tem nem como eu mentir aqui, né? Eu já tive aquele jeitinho de andar assim, calma, tranquilo, né? Você sabe que eu já tive fama de carrasca. Um pouco, né? É básico demais, Porque né? É algo que não dá pra você guardar, você não pode guardar, né? Aconteceu ali, teve o problema, resolveu. Então, ótimo, vamos seguir a vida. Exato, você ficar remoendo aquilo é muito desgastante. Algo positivo que você consegue lembrar, assim, da faculdade? Uma monografia, um TCC que te despertou algo legal? Vários. Um caos, assim. De TCC, eu sempre aprendo muito com os TCCs. Eu gosto de banca, porque eu gosto de alunos. Porque a gente sempre aprende alguma coisa, né? A gente não vai para a sala de aula sabendo tudo. E muitas vezes as histórias que eles contam, encaixando naquilo que está sendo lecionado, isso dá uma abertura. E eu aprendo muito ensinando. Né? Que muitas vezes você está lá, você está nos livros e você está na doutrina, naquilo que aparece na jurisprudência, mas na hora que você vai para a sala de aula, sempre dá um tchan. Você falar mais sobre o assunto, discutir mais com o assunto e ter aquele feedback, muitas vezes são histórias mais práticas, isso sempre abre muito a mente. E eu gosto dos TCCs, que muitos TCCs, eles realmente foram, assim, aberturas para minha pesquisa também. De eu pesquisar um pouco mais sobre aquele assunto. Já cheguei em banca de pegar uma monografia de um assunto, mesmo sendo direito civil, que eu nunca tinha ouvido falar. É mesmo? Ou que pelo menos eu nunca tinha parado para questionar aquilo. Por exemplo, tem uma banca que eu questionei, eu me questionei, né, no sentido de, nossa, mas como é que eu não pensei isso antes? Que é quando falava da prisão do alimentante, né, que era um regime fechado. Gente, eu nunca parei para pensar, nossa, é mesmo um regime fechado. E tinha várias decisões do STJ falando, não, pode ser no semiaberto. Eu falei, gente, eu nunca parei nem para pensar nisso, nunca me preocupei com o regime de prisão do alimentante. E teve uma outra que era... É melhor pagar, viu, gente? Assim, exatamente, paga. Em todo caso... Não é um lugar bonito, não é legal nem visitar. Nem no semiaberto, assim, exatamente, não é bom. Nenhum regime. Teve uma outra que tratava de animais domésticos, mas aí eles trouxeram uma possibilidade até de penhora do animal doméstico, porque ele teria um valor patrimonial. Eu falei, gente, eu nunca nem tinha pensado nisso. Aí eu começo a lembrar dos meus animais, né? Isso que eu tô fazendo aqui agora, lembra da minha cachorra que foi assim, é um rim que vai. É tipo isso. Aí eu falei assim, não, gente, não é que é, e o problema é que você volta pro dinheiro, mas não é que é, né? É bom que tem uns movimentos agora de direito animal e tal, traz uma proteção, não sei se vai chegar nesse nível de realmente afastar até esse caráter patrimonial, porque realmente tem animais que valem, né? Um rim. Né? Pra comprar, você dá um rim e adquire. E pra cuidar também você dá outro. Exatamente, você dá o outro, né? E vai fazer diálise. E hoje você desistiu por completo da promotoria? Sim, totalmente. Por quê? Responsabilidade. Pouca? Não, muita responsabilidade. Não, eu gosto de ser anônima. Eu estou aqui no podcast, mas eu gosto de ser anônima, sabe? Eu gosto de ir para casa, deixar o trabalho lá na sala da promotoria e ir para casa, Marina. Mas você consegue fazer isso com as duas coisas? Deixar
o trabalho na faculdade, deixar o trabalho na promotoria e ser mãe e esposa? O que acontece? O da faculdade é mais difícil, né? Porque ele demanda planejamento, correção de trabalhos e tal. Ele ainda precisa reservar um momento em casa para poder fazer. O da promotoria não. O da promotoria tá lá, eu só trabalho lá e eu vou para casa Marina. Só quando eu voltar de novo, no outro dia no fórum, que eu volto a ser analista do Ministério Público. Já o promotor não, né? Ele é promotor 24 horas por dia, ele acorda promotor, ele dorme promotor, ele vai pro supermercado promotor, né? E eu acho, e além de toda a responsabilidade que tem no próprio trabalho em si, né? Não quero. E essa visão dos promotores em não serem promotores de justiça, de alguns, obviamente, e sim acusação especificamente. Como que você vê isso hoje em dia? O que Estando acontece? lá dentro? Eu acho que isso depende muito do promotor, depende muito da pessoa que está ali atuando. Já trabalhei com muitos promotores que tinham essa visão mais acusatória, né? E já trabalhei com promotores que eram mais garantistas também. Então é muito da pessoa, né? Não acredito que seja algo institucional também não, né? Que eles têm a independência deles na atuação. Né? Então, eu acredito que é pessoal. E a advocacia, gente? Por que você não veio pro meu mundo ainda? O que acontece? Não tem tempo agora, mas assim, né? Logo que eu fiz a prova da ordem, que né, foi né, o top do estudante de direito, peguei minha carteirinha bonitinha, minha mãe estava lá, né, tudo, até como manda o figurino. Eu até cheguei a advogar muito pouco, mas eu não me sentia encaixada naquele mundo. Né? Mas algo muito mais, eu acredito, meu, né? Uma visão muito mais minha mesmo com relação à advocacia, que hoje eu sei que é uma visão distorcida. Né? Mas eles colocavam essa visão na gente, a faculdade coloca muito, né? O concurso público na cabeça da gente, né? E alguns advogados, eles faziam aquela cabeça de que assim, a faculdade, o direito em si é algo de segunda opção, né? E a advocacia não faz, porque você vai passar aperto na vida. Exatamente, a ideia sempre foi essa. É muito difícil, tá saturado o mercado, não consegue nada com isso e tal. Aí, tipo, né, essas crenças limitantes mesmo, aí a gente acaba carregando. Só que assim, foi um período muito curto entre eu passar na prova da ordem e entrar pro mestrado. Foi um período muito curto. E até a minha entrada no mestrado foi um susto. Porque logo depois que eu entrei na FUNSESC, que foi só para dar aula de dependência, em seguida a professora Renata, ela foi para Portugal. Ela foi fazer uma parte do doutorado dela em Portugal. E aí um dia, uma conversa com ela conversando comigo, falou assim, Maria, por que você não faz um mestrado? Eu falei, fazer o quê? Um mestrado, eu nem sabia o que era um mestrado. O que é um mestrado? Aí eu falei assim, não, tá voltado à pesquisa e tal. Eu falei assim, gente, mas onde é que eu vou fazer isso? Eu falei assim, não, você faz lá na PUC. Eu falei assim, gente, mas como é que eu vou fazer lá na PUC, né? Lá na PUC, né? A PUC, né? Como é que eu vou? Não, vai ter um processo seletivo agora. Você só precisa de um projeto, né? Tem uma carta de recomendação, isso daí eu tento conseguir para você lá. E aí você vai. Eu falei assim, gente, então eu vou. Fácil assim? Eu vou. Me convencer nisso vai ser um pouco mais difícil. Vou. Aí ela me ajudou até a fazer o projeto e tal. Aí eu fui, né? Fui assim, sem muito esperando. Vou passar nesse negócio. Na PUC. Não vou passar nesse negócio. Passei. Aí passei e entrei no mestrado. E aí, como a Renata foi para Portugal, Beatriz me convidou, Maria, você não quer continuar dando aula de sucessões? Eu falei assim, vou, né? Já tô aqui mesmo. E o mestrado, ele é algo que, assim, que suga a gente. Ele, tipo, me sugou totalmente, que era aquele bate-volta em Belo Horizonte. Tinha dia que era aula o dia inteiro, aula de manhã, aula de tarde, aula à noite. Que eu precisava fazer o máximo de matérias. Isso foi uma loucura, não precisava, na verdade. Mas eu optei por fazer o máximo de matérias de uma vez e era pesado. Nossa, pegava Sarituzão e baixava lá em Belo Horizonte, pra voltar e dar aula. E ainda voltar para dar aula. Bom que nessa época eu ainda tinha poucas aulas. Ainda tinha questão de grana,
né? Que o que me ajudou foi a bolsa do sindicato de professores. Que aí, como eu era contratada como professora agora, né? Não era freelancer, eu conseguia uma bolsa. Mas mesmo assim eu precisava de uma outra parte, que não era muito pequena, para poder pagar. E minha mãe me ajudava. Que aí eu tinha que dar aula e ainda tinha que, né? Pagar ainda a outra parte. Hoje você tem seu marido que é advogado. Sim. Dá uma coçadinha lá pra ser uma advogada também? Dá, hoje dá. Hoje eu falo com você que dá. Principalmente com... Porque quem é professor não para de estudar, né? Não dá. Você tem que estar sempre atualizado, você tem que estar sempre seguindo o que está acontecendo, o que está mudando, seja na doutrina, seja na jurisprudência, principalmente jurisprudência, então, é um troço que está mudando todo santo dia, então você tem que estar super briga do antenado. STJ com o STF, assim, né? E do STJ entre si, pra piorar. Né? E aí tem que estar sempre antenado. E o que me deu um tchan um tempo já com relação à advocacia seria uma advocacia preventiva. Eu achei muito interessante essa visão que tem surgido agora, né? Uma advocacia extrajudicial, uma advocacia preventiva, uma advocacia mais voltada à mediação do que ao litígio. Isso principalmente em demandas mais família, então, né? Exatamente, né? Que são situações muito, muito íntimas do cliente, daquelas pessoas que estão ali envolvidas e que demandam realmente do próprio profissional uma visão diferenciada, né? Uma visão do problema além do problema. Né? Porque aquilo que seu cliente está ali contando é a visão que ele tem daquele momento que ele viveu dentro daquele relacionamento, né? E hoje a advocacia humanizada, ela tá uma coisa assim, muito em alta, né? As pessoas buscam, nós em si estamos buscando tratamentos mais humanizados, né? Você vai no médico, você quer que o médico te trate de uma forma diferente. Exatamente. E trazer isso, e ver isso dentro da advocacia, me despertou. Me despertou, assim. Mas se eu fosse advogar hoje, seria numa área muito, muito específica. Seria direito de família e só. E você teria coragem de abrir mão do concurso? Hoje não. Hoje eu não posso. Hoje eu não posso. Né? Mas talvez no futuro. Talvez no futuro. Né? Mas ainda eu sou né, que existe essa estabilidade ainda, né? Tem piorado bastante, né? Vamos contar a verdade, esse negócio de concurso para servidor, então, tem algo que não tem sido muito interessante, as alterações que têm acontecido legislativas em razão do servidor. Já teve um momento muito bom, né? Já tivemos um momento muito bom, mas hoje tem diminuído muito, seja questão mesmo de valorização da classe e tudo mais, né? Mas a estabilidade que ainda te dá e, igual eu falei, a responsabilidade não ser tão grande, isso ainda me atrai. Me atrai por quê? Porque eu não sou só servidora, né? Eu não sou uma ainda jovem, solteira e sem filhos como eu era antes, né? Então eu tenho uma casa, eu tenho uma família, né? Então eu tenho outros afazeres além disso. Falando em família, me conta na maternidade, pandemia, professora, concursada, esposa, o que mais? Nossa. Tá bom por aqui, né? Tá bom, né? Já chega. Não é fácil, não foi fácil. Principalmente porque eu tive que começar a dar aula dentro de casa, né? Já aconteceu, né, de eu ser bulinada no meio de uma aula. Como assim? Tava eu lá dando aula, falando, né, olhando, né, pro celular e falando, e explicando, de repente veio uma mão entrando dentro da minha... Falei, gente, o que é isso? Olha, minha filha. Ainda bem que é sua filha, minha querida. Imagina se fosse... Uma mão, eu falei, gente, o que é isso? Eu tô sendo bulinada. Ela ainda mama? Não, ela tem 7 anos de idade. É aquele momento que ela gosta de aparecer. Tipo, aparece com quem, né? Outro momento foi logo no início, que aí tava aquela bagunça, os meninos gritando e tal. Aí eu falei assim, gente, vou pedir licença, né? Que eu vou ali resolver um problema, que os meninos estão na jaula. Aí eu tenho que dar uma amenizada ali nos ânimos. Aí beleza, desliguei o áudio, desliguei o vídeo, fui lá resolver, né? Aí tô gritando, fica quieto!
que bosta, eu tô dando aula, vocês não me respeitam. Aí, beleza, volto eu plena pra aula. Aí tá, né? Respirei. Esqueci de desligar o áudio. Ai. Tava todo mundo rindo e escrevendo que o meu enteado chama Rafael, né? Tá lá, Rafael! Cala a boca! Esses dias eu fui participar de uma aula de Alexandre. E aí eu não lembro o nome da aluna, mas tinha uma aluna que a filha dela provavelmente estava mexendo no celular dela ou no computador na hora da aula e ela deixou lá a aula e foi resolver outras coisas da vida. E aí a menininha ligou o áudio e aí tava me atrapalhando a falar, né? Aí todo mundo começou a falar, fulana, desliga. Não é fulana aqui não. E a menina respondendo, não é fulana aqui não. E aí todo mundo ri, fulana, desliga. Já falei que não é fulana aqui. Sou ela. Então chama ela, menina. Desliga. Ô mãe, então te chamando aqui. Não, ô mãe, ótimo. Estão te chamando aqui, já falei que não era você Tipo, que entregou tava a aqui. mãe, né? Entregou a mãe, ela não estava lá naquele momento, né? Só Eu já a falei foto. que não era ela que tava aqui, sabe? Para de insistir. Não, mas isso também é algo que eu achei também um pouco chato. Porque só fica aquelas fotinhas, a gente pede pra abrir, vamos abrir o áudio, vamos abrir a vídeo, né? Vamos conversar, vamos interagir, nada. Eu até marquei um dia a festa do pijama. Vamos lá, aula do pijama, né? Eu vou fazer uma aula do pijama. Eu venho com o meu pijama do Star Wars. Esse seu lado, assim, diferentão, né? A trança hoje, super Isso aqui se estilosa. chama transição capilar. Eu tô quase morrendo. Você teve algum problema com isso na profissão? De ter esse seu lado mais não tão conservador assim? Olha, na faculdade eu acredito que sim. Na faculdade. Porque o professor, ele tem aquela, né, os alunos têm aquela visão de que deve ser muito sério, né, muito, né, e eu tenho colegas que vão mesmo de terno e gravata para dar aula e tal, né, muitos porque eles estão saindo do escritório, são advogados, estão saindo do escritório e precisa ir, né, mas outros não, eles são alinhados mesmo e eu nunca fui. Eu nunca fui, que eu tô de tênis, é tênis 24 horas, eu não sei usar outra coisa, né, e alguns olhares eu percebi, assim, né, de alunos, assim. Tipo, Ela não vai saber me dar. É, exatamente, o que é isso? Ah, não. Fala pra eles, eu faço mestrado, doutorado, tenho filho. É tipo isso, assim, não. Quase uma super heroína, né? Ah, não. Não, acho que não. Acho que é... Não sei, acho que é inerente à pessoa mesmo, né? Eu acho que quando a gente se propõe a fazer alguma coisa, né? O céu ajuda, alguma coisa ajuda, o cosmos, a natureza, ele conspira a favor e vai. Se é pra bem, ele vai, de algum jeito. Isso é verdade. Se você tivesse alguma dica pra dar para os alunos que estão formando, porque aquela insegurança que bate, né? O que eu vou fazer da minha vida? Eu vou virar mais um desempregado. Né? Olha, eu posso falar o que foi a minha experiência, né? O que é da minha experiência, né? Como, né? Da minha trajetória. É de não desesperar. É não desesperar, não desistir. Encontrar um propósito, encontrar um foco e seguir nele. Se é advocacia, vai, mergulha, atualiza, né? Faça uns cursos de oratória, tipo noob, assim, né? Ajudou demais. Não é? Nossa Senhora. E é seguir o que você está querendo, é o que você está sonhando mesmo. Se eu quero fazer um concurso, opa, vai lá, dá as caras mesmo. Se você tem uma rede, né? Porque isso também depende muito de quem está ao seu redor. Né? Se você tem uma rede lá que te dá um apoio, que permite que você possa se dedicar, porque não é nenhuma das carreiras são fáceis, né? Mesmo que se você fosse se dedicar a um concurso, vou fazer magistratura, vou fazer Ministério Público, isso vai te demandar uma dedicação para entrar e vai te demandar uma dedicação também, uma responsabilidade muito grande para continuar. E a advocacia vai ser a mesma coisa, não é só passar na prova da ordem. Esse é só o primeiro passo. A partir dali é lutar também, é todo dia, né? Seja para conseguir clientes, né? Para atrair clientes, seja para também se estabelecer na profissão,
né? E isso vai também te demandar muito trabalho, né? Vai ter que entra de atualizar. cabeça, realmente, né? Exatamente. Escolhe uma área e vai. Exatamente, acredita e vai. Porque ficar nessa também, não vai dar certo, aí não vai dar certo, com certeza. Sentou, falou que não vai dar certo, aí você pode ter certeza, não vai dar mesmo não tem jeito. É acreditar. Não desistir, você fala com meus alunos, não desista. Gente, se já for desistir no primeiro ano, nem começa, porque não é fácil também não, né? Não, é ladeira mesmo. Dar aula vale a pena? Vale muito. Quem tem essa vontade de seguir. Vale muito. É penoso, né? Igual eu falei, todas as áreas elas são penosas. Eu tive meus perrengues, seja no mestrado, seja no doutorado. Doutorado ainda mais porque eu já era mãe, né? No doutorado eu me tornei mãe. E ser mãe, e ser mulher e fazer esse monte de coisa já é, né? Já é complicado. Mas vale aquilo? Vale. Né? Não só essa questão financeira, mas até a questão pessoal mesmo, né? O como que isso abre caminhos, abre sua mente, né? Estar próximo a pessoas mais jovens também, né? Que a maioria dos alunos são mais jovens, né? Temos pessoas mais experientes também, e isso também é um... Dá um gás na gente, né? Você vê que a vida tá aí. Exatamente. Eu tenho alunos que começaram a faculdade depois dos 40, né? E isso é muito legal. Você vê a pessoa ali, ela, né? Ela querendo chegar a ter uma vida, uma carreira dentro do direito também. E isso é muito bacana. Você todo dia tá em contato com várias pessoas, isso é legal. Gente, eu acredito que vocês adoraram esse papo, porque eu também adorei, né? Opa, eu adorei. Eu quero voltar mais. Pode, todo dia. A gente pode falar de outra coisa depois. Pode. Vamos falar mal dos alunos um dia? Não posso. A profissão não me permite. É a questão ética, né, da faculdade, né? Talvez um dia. Obrigada por ter aceitado. Eu que agradeço por ter contado um pouquinho. Eu tenho certeza que vai ajudar todo mundo que está passando por esse perrengue de formatura agora no final do ano, né? Todo mundo passa, gente. Não adianta. Isso faz parte do caminho. Tem a tal do perrengue depois de formar, tem aquele momento de desespero, tem aquele momento, não vai dar nada certo, vai dar tudo errado, não vou conseguir. Tem esse pensamento, é só, né, saber realmente... Deixa vir o pensamento e vai, né? Só não entrar na neura que dá certo. E pra quem tá começando, se você acha que a faculdade já é um perrengue, calma que piora. Exatamente. Né? É só uma penação, fase, né? É só uma penação, mas faz parte. Se tiver muito fácil, pode ter certeza que tem um negócio errado. Verdade. Então foi isso, meu povo. Empreendendo Direito com a professora Marina aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado. E virão outros podcasts que eu tenho certeza que vocês também vão adorar. Desculpa a risada.